O segundo grande momento histórico acontece novamente entre a Igreja Católica e as ciências. A Igreja Católica prega que Deus é o centro do universo, portanto, o teocentrismo. Teos, Deus, centros, centro. Em contrapartida, as ciências começam a questionar o maior dogma do cristianismo. E as ciências dizem que não é Deus o centro do universo, mas é o homem. E começa a pregar o que nós chamamos de antropocentrismo. Antros, palavra grega que significa homem, e centros, centro. Novamente, duas brigas, dois grandes momentos históricos. Então, amigos, desses dois momentos históricos que sacudiram a Europa no início do século XV, durante todo o século XV, reforma protestante versus contra-reforma, teocentrismo versus antropocentrismo, surge um momento histórico chamado Barroco, que foi realmente um momento de fragilidade nas artes, que foi realmente um momento de imposição pela Igreja Católica. O homem, o artista, o intelectual daquela ocasião do Barroco, de um lado pressionado pelas ciências que pregavam o antropocentrismo, do outro lado pressionado pela Igreja Católica que pregava o teocentrismo. Dessas duas brigas surge o Barroco. E nós sabemos que, vestibulavelmente falando, todas as escolas literárias apresentam três características básicas. Atenção, meus queridos vestibulandos. O que são características básicas? A UFBA, a UNEB e qualquer outro grande vestibular na Bahia do Brasil trazem textos para que vocês analisem. E desses textos, dessas escolas literárias, elas buscam, elas questionam, elas cobram de vocês essas características. E todas as características básicas de cada escola literária advêm, surgem exatamente dos momentos históricos. Raciocinemos e concluamos logicamente. Ora, se o Barroco surge diante de dois momentos históricos, que foram duas brigas, reforma protestante versus contra-reforma, teocentrismo versus antropocentrismo, onde há briga, há conflito, onde há conflito, há desequilíbrio, e onde há desequilíbrio, há insegurança. Portanto, são essas três características marcantes em qualquer texto barroco. No Brasil, quando acontece o Barroco na Europa, está em pleno movimento. No ano de 1601, como já foi falado, este poeta que morava no Pelourinho, Bento Teixeira, escreve-nos o poema chamado Prosopopeia, dando realmente início à verdadeira literatura brasileira. E por que, meus amigos? A literatura de informação e a literatura jesuítica não foram ainda literaturas brasileiras. Nós sabemos que para afirmarmos que haja literatura e um povo, dois sentimentos são primordiais, necessários nesse povo. Primeiro, o nativismo, o amor ao local em que nascemos. Segundo, o nacionalismo, o amor pela pátria. Ora, quem fizera a literatura de informação e quem faz a literatura jesuítica não tinham nenhum amor, nenhum conhecimento pelo nosso Brasil. Só a partir do ano de 1601 que a raça brasileira, a família baiana, Salvador, Pelourinho, já estavam formados, já havia naquele povo esses dois sentimentos básicos, primordiais, exigíveis, essenciais para a formação de uma literatura: o nacionalismo e o nativismo.